Muito bem, cá estamos nós então para a terceira parte desta nossa lição dedicada às actions. Na primeira parte construímos um efeito, na segunda parte aprendemos a criar esse efeito através de uma action, gravar esse efeito, a criação desse efeito numa action, para em qualquer altura nós podermos reproduzir. Devem também estar recordados que à medida que íamos dando alguns filtros, nomeadamente o blur, Gaussian blur, sempre quando eu vim aqui ao blur, Gaussian blur, eu alertei-vos para o facto de atenção ao valor do radius, que tem muito a ver com a resolução da imagem com que estamos a trabalhar. Queria eu com isto dizer que imagens com maior resolução, o blur provavelmente teria que ser maior, imagens com menor resolução, o blur teria que ser menor. Não é? Acontece que esta action que nós gravámos-la com aqueles espaços e com aqueles valores. Quer isto dizer que sempre que eu correr esta minha action, o Photoshop vai obviamente fazer o efeito pretendido com base naqueles valores. E que valores são aqueles? Se vocês abrirem aqui a action gotas, vão ver, por exemplo, aqui no Gaussian Blur, cá está, um radius de 4.3 pixels. Acontece que se eu estiver a trabalhar com uma imagem com uma resolução superior, estes 4.3 pixels não me vão dar o efeito pretendido. E aí eu ficaria com um problema. Eu digo ficaria e não digo fico, porque na verdade não fico. E não fico por uma razão muito simples. É que se repararem, ao lado, aqui temos a action por nós criada, as gotas. Os espaços que nós demos, reparem, Add Noise, Gaussian Blur, Threshold, Fill, aqui o Fill foi o 50% Gray, reparem, o Set Layer Style, foi aqui que nós demos o Bevel and Emboss, cá está, Bevel and Emboss. Ora bem, eu posso querer, no decurso do meu exercício, posso querer, no decurso da minha action, enquanto ela está a correr, eu posso querer alterar alguns destes parâmetros. Porque a resolução da imagem é superior, porque a resolução da imagem é inferior, porque eu quero um resultado ligeiramente diferente e, portanto, interessa-me este efeito, mas não exatamente com estes valores. E então a forma muito simples que eu tenho de alterar os valores é simplesmente chegar aqui, por exemplo, se eu quisesse alterar o Add Noise, aquilo que eu iria fazer era marcar aqui esta caixinha. Reparem, eu tenho a possibilidade de fazer marcas. Gaussian Blur, se eu quisesse alterar, marcava a caixinha, Threshold, exatamente a mesma coisa. Reparem, o Fill marcava também. Por exemplo, aqui o Layer Style marcava também. E isto vai fazer o quê? Vai fazer com que, ao correr a minha action, sempre que a action apanha uma caixa destas, para e pergunta-me se eu quero ou não alterar os valores. Vamos ver, eu vou deitar de novo este layer fora. Vou correr a minha action, reparem, play, e cá está. O primeiro sítio onde ela encontra uma caixa, ela para e pergunta, no fundo, aquilo que me está a perguntar é se eu quero manter estes valores, que são aqueles que estão gravados. Obviamente que eu aqui o Noise vou querer manter estes valores, vou fazer OK. O Gaussian Blur, como a imagem é a mesma, eu agora não vou alterar nada, obviamente, porque o efeito que eu quero é este. Mas se a imagem fosse com uma resolução superior, eu poderia ter necessidade, eventualmente, de mudar ou não estes parâmetros. Vou fazer OK. Aqui eu posso querer mudar, dar mais gotas ou menos. Se eu quisesse dar menos gotas, já mudava de alguma forma este parâmetro, fazia OK. O Fill, eu aqui posso alterar, em vez do 50% Gray, posso pôr outra coisa qualquer. Neste caso, aquilo que eu quero mesmo é o 50% Gray. Vou fazer OK. O Bevel and Emboss, reparem, ficou muito mais pequeno em função do threshold, de eu ter mudado o threshold. O Bevel and Emboss eu poderia também alterar aqui alguns parâmetros. Não vou fazer OK. E ele não encontrou mais caixas, correu o meu exercício até ao fim. Não é? Se eu quisesse um número superior de gotas, muito mais do que aquelas que aqui estão, bom, então deitaria isto fora
iria correr de novo a minha action, ok, aqui iria aumentar, reparem, fazer ok, vou exagerar tudo muito, fazer ok, de novo, ok, e cá está, enchi tudo isto muito mais do que fiz há bocado. Obviamente que eu não tenho que marcar estas caixas todas, tenho que marcar só aquelas que depois na prática eu entenda que são passíveis de ser alteradas. Tá? Eu até posso correr o risco de não ter nenhuma das caixas marcadas. Não tenho nenhuma das caixas marcadas. Estar a trabalhar com uma imagem com uma resolução muito superior, correr a minha layer, a minha action e ver, epá, bolas, mas para uma imagem com uma resolução superior, este efeito não era aquele que eu pretendia. E porquê? Olha, porque se calhar as gotinhas ficaram muito pequenas, olha, porque... Estão a ver? E portanto, em qualquer altura, eu deitarei fora o meu layer, abro a caixa das minhas actions, vou à minha action propriamente dita e vou dizer, epá, aquilo não funcionou porque o threshold foi mal aplicado. Marco a caixa do threshold. Aquilo não funcionou porque o layer style, como a imagem era de uma resolução maior, precisa que os parâmetros sejam maiores. Marco aqui a caixa. E a partir daí, corro a minha action e ela vai parar no sítio onde eu marquei as caixinhas. Como veem, parou no threshold. Eu posso mudar ou diminuir, alterar e por aí fora. Continuar a correr a minha action. Ele agora aqui fez uma coisa esquisitíssima. Alterou-me isto completamente, porque eu mudei aquilo completamente, mas no fundo aquilo que eu vos estava a alertar é que em qualquer altura eu posso sempre marcar estas caixas e com isso alterar por completo ou não, alterar mais ou menos em função da resolução da imagem com que estou a trabalhar. Portanto, não se esqueçam que ao abrirmos a nossa action temos aqui por aqui abaixo tudo aquilo que vai ser feito no decurso dessa action. E onde há uma caixinha eu posso marcá-la e aí a action vai parar e vai perguntar-me se quero manter aqueles valores ou alterar. Posso sempre marcar e desmarcar. Não se esqueçam porque é muito importante e ajuda-nos a usar as actions em imagens com resoluções absolutamente dispares umas das outras. E pronto, era isto que eu tinha para vos trazer nesta terceira parte. Espero que, no que diz respeito ao capítulo das actions, tenham ficado com uma ideia muito clara de como é que elas funcionam. Se tiverem dúvidas, já sabem, revejam o exercício ou coloquem as questões que entenderem. Vamos ficar por aqui. Até ao próximo exercício. Despeço-me com amizade. Até lá.